Eu vou conversar agora com o Felipe Pontual, diretor executivo da ABCIP, Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daércio. Bom, foi um prazer estar falando com vocês. Pontual é teu sobrenome, Felipe? Exatamente, Pontual. Então eu também sou. Mas não por sobrenome, eu sou Pontual, porque eu marquei às 8 em ponto. 8 em ponto eu te liguei. Poxa. Muito obrigado, viu, Felipe, pela sua gentileza. Prazer estar falando com vocês. É Felipe. Diferente, exatamente. Né? É Felipe, eu falei Felipe. Felipe, eu vi aqui um material aqui da própria entidade aí de vocês, a ABCIP, divulgando que mesmo com pandemia, nesse ano de 2021 deve bater recorde de financiamentos imobiliários. E a gente nota mesmo o setor aquecido, índices mostrando aí elevações de valores dos imóveis. E aí é claro que nós temos entre ouvintes, estamos no ar na TV, no rádio e pela internet também. Entre eles, de certa forma, a grande maioria tem pelo menos um terreninho, ou então mais propriedades, ou até às vezes alguém que é do setor aí por ofício mesmo, né? Quer dizer que há um universo de interessados muito grande em saber exatamente se tem procedência isso, que são números admiráveis aí dentro de um quadro como esse que nós estamos vivendo, Felipe. Sim. A surpresa começou, na realidade, no ano passado, né? A gente vinha, desde 2018, numa recuperação importante do mercado de imóveis em geral, e, consequentemente, também dos financiamentos imobiliários, que é o que nós medimos no ABCIP, né? E aí veio o início ali, a pandemia, março, abril, enquanto a gente entendia que a dimensão que isso teria, como ele afetaria ou não todos os setores, os diversos setores. Mas ali pelo meio do ano, já começando em maio, depois em junho, quando a gente mais ou menos, que eu acho que a gente aprendeu meio que a conviver naquele momento, pelo menos, com a pandemia, mais auxílios emergenciais e combinado com juro muito baixo, inflação muito baixa, foi a realização de todo mundo, que a ideia de todo mundo que a casa virou muito importante, começou uma movimentação grande nisso, né? Então houve uma mistura de as pessoas que estavam se preparando para comprar imóvel já na atuada que o mercado vinha, vendo que aqueles que não perderam emprego, não perderam renda, acharam que fosse um bom momento. Assomou-se a eles algum grau de investidores, pessoas que compram um investimento que, dado juro baixo, passaram a enxergar também o imóvel como uma possibilidade de negócio. Então houve esse crescimento muito forte no ano passado, e o ano passado cresceu em relação a 2019, cresceu 57% o financiamento imobiliário, né? Então esse ano a gente estava imaginando que cresce ainda, vindo nessa mesma toada do ano passado, nesse mesmo ritmo, a gente acha que dá para crescer 27% ao ano, neste ano de 2021, né? Isso dá uma performance aí melhor que o agronegócio? Não, aí não, porque o agronegócio tem uma parte importante que é os preços dos produtos agrícolas também estão dolarizados, né? E aí entra a parte do nosso do desafio que pode haver em cima desse nosso número, que acho que é um desafio semelhante ao que aponta, por exemplo, o Secovi São Paulo. Tanto o Secovi São Paulo quanto a Abraim, que olham, fazem projeções de vendas, de produção imobiliária, né? E no nosso caso, que nós fazemos projeções aqui dos financiamentos, acho que todos os três estão vendo as coisas mais ou menos parecidas, que continua um bom momento de venda de imóveis, consequentemente de financiamento, né? Mas a gente tem alguns desafios muito importantes aqui, que a pandemia não pode piorar, quer dizer, essa piora que ela houve não estava na nossa projeção. A gente já conseguir manter o controle, então, a pandemia tem que ser controlada, as pessoas têm que se preservar, evitar com aglomeração, usar máscara, etc. Para a gente evitar aquela questão, tem que haver vacinação. E a parte de fiscal, né, o desafio das reformas que estão lá no Congresso, que tem que andar, e o fiscal que tem que ser resolvido. Essa discussão agora em torno, aí, por exemplo, desse orçamento,
enfim, que está bem quente nesse momento, também tem que ser resolvida a bom termo e com racionalidade econômica, para garantir que a gente vai adiante com esse bom momento do mercado. Essa parte pública não pode atrapalhar. Você tem aí um Congresso Nacional que já deveria ter entregue a peça orçamentária no ano passado e que entregou agora, 3 meses depois praticamente, e ainda assim está lá com toda uma crítica de incorreções e não sei o quê, enfim. Agora, eu noto aqui que pelos prazos aí, pelos momentos em que você disse que os financiamentos foram mais buscados, parece coincidir com a queda da taxa da Selic também, o que aconteceu no ano passado, baixou a taxas aí históricas. Agora, tem a ver uma coisa com outra, Felipe? Tem sim. Não só a Selic, né? No momento em que a inflação ficou bastante baixa, a gente, o ano passado foi um pouco de uma consolidação de um movimento que a gente vem fazendo no país já há algum tempo e que começou, mais recentemente, ele começou muito forte no governo Temer, com muitas reformas importantes, né? Trabalhista, começou lá o desenho da previdenciária, várias outras, muitas privatizações foram ali engatilhadas, etc. Então, muita coisa começou a consertar, a questão fiscal começou a ser consolidada. Então, e que vinha, foi continuada pelo menos, que teve uma continuação no governo seguinte, né, a partir de 2019. Então, tudo isso trouxe uma ideia de que a gente poderia ter um crescimento, como a gente há muito tempo sonhava, que é a economia poder crescer num ritmo interessante, em algum momento começaria a crescer, com inflação baixa. Com isso, todos os negócios que dependem de longo prazo, e o imobiliário é um negócio desse tipo, né? É uma decisão de longo prazo do consumidor, do incorporador também, que demora 2, 3 anos para fazer um imóvel, e, obviamente, também de quem financia, que está financiando 25, 30 anos um imóvel para quem está comprando, né? Agora, essa elevação... Oi? Desculpe. Essa elevação aí da taxa Selic esses dias e a propagada possibilidade de que ela venha aumentar sistematicamente daqui para frente, pode interromper um pouco esse desempenho de novos financiamentos? Olha, não sei. Eu diria que no momento não parece, porque o que eu estou tentando dizer assim, é que como é um negócio de longo prazo, você olha também a taxa de longo prazo. E aí a confiança de que a economia vai andar bem, de que a gente vai ter a inflação sob controle, ajuda muito a todos os atores econômicos a se posicionarem no que vão fazer. Então, se a Selic subir só um pouco, né, é suficiente para mostrar que o Banco Central está atento e não vai deixar a inflação disparar, e ao mesmo tempo, paralelo a isso, a questão fiscal é bem equacionada, as reformas que estão sendo discutidas, as outras todas, administrativa, tributária, etc., a caminho, a gente volta para um leito de otimismo e de esperança positiva para a questão inflacionária. E aí não tem por que o juro subir muito. E aí, como historicamente está muito baixo, se ele subir alguma coisa agora, especialmente a Selic, que é uma taxa de curtíssimo prazo, sem influenciar demais a taxa de longo prazo, de 5, de 10 anos, possivelmente a gente não tem uma interrupção desse quadro. Entendi. Mas as reformas parecem que estão tão em segundo plano, não? Eu vejo aí, por exemplo, eu vi agora esses dias, o Lira representando o Centrão, dizendo, olha, nós temos aqui, nós queremos as tais reformas, tal, elas estão muito paradas, andou até usando uma expressão aí assustadora para o Palácio do Planalto, dizendo, olha, nós vamos ter que tomar medidas, remédios amargos, como que é supor, presidente, toca essas reformas para frente aí, que isso é uma coisa que nós combinamos, né, de o governo fazer e, no entanto, estão paradas. Como é que vocês acompanham isso? Vocês acham que há mesmo interesse nesse momento, de verdade mesmo, interesse em fazer as reformas que estão acalentadas? A gente, aqui na BCP, a gente não faz comentário político de espécie nenhuma, porque a gente não entende disso, né? Mas o que a gente imagina é que a sociedade pede, né,
a gente tem, né, rádios como a Jovem Pan, por exemplo, fazendo uma campanha, como já fez anteriormente, promovendo, né, no bom sentido as reformas, etc., a necessidade disso. Então, mostra que a sociedade quer isso, e o Congresso é sensível a isso, né, todos os governos também são. Acho que isso vai acontecer. Por isso que a gente mantém ainda a nossa projeção. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: embora a gente faça o alerta de que é importante que as reformas continuem, a gente acredita que elas vão continuar, né? Então, a gente está mantendo essa projeção, assim como outras associações estão mantendo. Então, eu acho que, sim, no fim, interessa a todos os brasileiros, sem exceção, que a economia ande bem, que a gente possa ter inflação controlada e que a vida de todos possa melhorar, né? Emprego, renda, isso que todo mundo quer, né? É bom para todo mundo isso. A demanda por financiamentos, ela aumenta, vamos dizer assim, tá? Mas quem empresta, pega o dinheiro de onde? Por exemplo, sabemos que o dinheiro da poupança entra nesse contexto. E vemos que a poupança não é nada animadora, né? Então a situação dos recursos alimentícios não cresce na mesma proporção. De onde está vindo mais recursos para financiar essas casas, esses imóveis? No momento é importante dizer o seguinte: a poupança está muito bem no momento, né? A gente teve um ano muito bom de crescimento da poupança, o saldo da poupança bateu o recorde no fim de 2020, né? De janeiro e fevereiro ela teve uma pequenininha retração, enfim, que é um pouco em função do início do ano, é típico ter alguma retração da poupança no início do ano. Mas agora no começo do ano tá uma situação negativa aí A captação foi negativa no início do ano, mas eu acho que tradicionalmente o início de ano é difícil. Esse, obviamente, foi agravado, talvez, pelo não tenho muita certeza disso, mas aparentemente o fim do auxílio emergencial causou, enfim, teve algum efeito sobre isso, né? Mas ele deve estar, o auxílio emergencial vai voltar agora em abril. Então, vamos observar agora, a partir no fim de março, também o comportamento em abril, o que acontece. De qualquer maneira, o volume lá está bastante alto ainda, dá para financiar tranquilamente esse ano. Né? E fora isso, sim, dinheiro no país não falta. Quer dizer, então, tem outros instrumentos, como os fundos imobiliários que ajudam a financiar, por exemplo, tudo que for construção comercial, o fundo imobiliário financia, tem os certificados recebíveis imobiliários também financiam muitas construções comerciais e industriais. Sim. Então tem muito recurso, realmente não falta. Tem as chamadas LIGs, letras imobiliárias garantidas, que é um instrumento novo, que está crescendo bem. Então tem espaço, isso não é problema. A questão é termos todos, a gente manter esse bom momento, né, em que todos os agentes envolvidos nisso, seja construtor, incorporador, financiador, continuem com vontade de fazer negócio e estimulados pela confiança que temos no futuro, né? Eu só fiz a pergunta sobre a poupança porque eu vi que houve uma retração na poupança, se ela é uma base de financiamento, por imaginar isso, mas do desempenho dela de janeiro, fevereiro, agora que teve... Não, o seu ponto é válido, sim, a gente tem que ficar observando, mas o que eu estou tentando dizer é que ele não, nesse momento, não nos preocupa ainda. Tá. Felipe, qual é o perfil desse tomador desse empréstimo? Olha, acho que tem de tudo. A média do financiamento, não vi o número ultimamente certinho, mas a média do financiamento imobiliário está em torno de uns 350, de 300 mil e 400 mil reais de financiamento. E aí, obviamente, se a média tem financiamentos maiores que esse, tem financiamentos menores. E aí você atende todo tipo de bolso, de consumidor, de faixa de renda. Tem uns lançamentos que custam muito fortes, do Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa Verde e Amarela, agora no novo programa, cujo faixa 3 ainda é feito com funding com financiamento com dinheiro proveniente do FGTS, mas já é uma faixa muito próxima das faixas da poupança. A poupança também está, então, as faixas de renda que vão de familiares, que vão de 4, 5 mil reais, se a gente incluir
o Minha Casa Minha Vida, até um pouco menos, né, a partir de R$2.500, se não me engano, até as faixas de rendas mais altas, especialmente na cidade de São Paulo e talvez em algumas cidades do interior também tem uma classe média alta comprando também bastante. Esse financiamento, invariavelmente, ele completa algum recurso que o sujeito está tendo e põe no negócio ou ele financia totalmente esse imóvel? Não, o imóvel não. A pessoa tem que ter alguma coisa. Ah, tá. Sim. O financiamento é de, no máximo, 90% do valor imóvel. Normalmente, é em torno de 70%, 80% é o máximo que se faz. Isso é importante saber, porque aí as pessoas estão ouvindo isso, às vezes têm interesse e ficam imaginando, não, eu não tenho nada, mas eu quero, não vai conseguir. É importante ter algum pagamento, tem que ter um comprometimento próprio, sim. Assim como, então, aí que a pergunta foi feita porque é o seguinte... Desde aquele que não vai precisar de um financiamento para comprar um imóvel nesse momento, a gente tem percebido que eles existem também, evidentemente, né? E este que toma o financiamento também tem lá algum recurso. O que vamos dizer assim, dá uma certeza de que, na realidade, parece que existem recursos. As pessoas, não temos o hábito aqui no Brasil de fazer poupança, de ter uma reserva, isso não é um hábito nacional. Mas que tem pessoas que tinham lá um recursinho guardado, o outro tinha até para comprar esse imóvel, né, Felipe? E na verdade você vê que havia um poder de compra anteriormente represado diante de instabilidades ou de medos de investir, sei lá o que, e de repente parece que a pandemia colocou o sujeito na seguinte reflexão: pô, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso aqui. É a sensação que eu tenho quando vejo pessoas comprando por recursos próprios, ou então buscando, como você disse, com essa performance toda, os financiamentos aí, né? Quer dizer, havia um dinheirinho guardado, e ele não estava circulando, né? Eu acho que a queda do taxa de juros, né, é um pouco isso. As famílias imaginam a pessoa que vai casar, ou um casal juntando alguma coisinha para comprar o imóvel, se preparando, a pessoa que pode eventualmente até optar por vender o carro e passar a andar de transporte público, de motocicleta, não sei, pode fazer, muita gente faz isso, assim, vende um carro, faz alguma coisa desse tipo. Mas o pessoal que tinha o dinheiro guardado estava também usufruindo de um juro que era mais alto, né, a incerteza em relação à inflação, quando o juro baixou, etc., e ainda a própria pandemia teve um pouco disso também, né? No mínimo as pessoas quem tinha algum recurso tentou melhorar a casa, se possível, fazendo alguma reforminha, ou que seja trocando ela. Uma parte importante que a gente observa também é quem tem um imóvel que vende esse imóvel para comprar um outro. Isso também dinamiza o mercado, né? Porque quem está comprando imóvel usado, muitas vezes está financiando, a maioria das vezes financia, mas esse que vendeu o imóvel vende um imóvel de, sei lá, 150, 200 mil para comprar um pouco maior, um valor maior, pelo menos, né? Então, aí ele mistura o dinheiro que ele arrecadou com a venda com o financiamento. Isso então, é uma tendência? Isso é um momento ou uma tendência, hein, Felipe? Eu acho que sempre foi assim. A troca de imóvel, a busca de imóvel. O Brasil tem um déficit habitacional imenso. Calculado aí por um grupo de estudos da Fundação Getúlio Vargas, em torno de uns 7 milhões de habitações. Obviamente, uma parte importantíssima disso é de baixíssima renda, gente que depende, então, muito dos programas sociais, o caso Verde e Amarela, por exemplo. Mas tem, entre casamentos e descasamentos, né? O número de pessoas que precisam de habitação é sempre constante, né? Então, a gente tem espaço para crescer muito. Hoje, o financiamento habitacional representa mais ou menos 10% do PIB brasileiro. O Chile, são 22%. Na Inglaterra, que é um país, vou chamar de um país pronto, vamos dizer assim, né? Em tese não tinha que ter tanta casa assim sendo financiada, o financiamento de imóveis representa 55% do PIB. Então, assim, tem espaço muito para a gente aumentar o financiamento da habitação no país de coisa represada, né? Que coisa interessante, gente. Isso bate mais ou menos com a impressão que a gente tem quando vê o censo demográfico brasileiro. E em todas as cidades, elas cresceram, novos bairros, novas casas, vem isso, toda a cidade teve isso.
E por assim perceber isso, sabe, Felipe, eu percebo aqui pela região, todos achavam no último censo, não teve ano passado, mas nos censos anteriores, essa cidade já deve estar com X mil habitantes. Ele imaginou mais. Por quê? Porque cresceram muitos bairros, casas e não sei o quê. E não cresceu no número depois efetivamente demográfico, não. E aí a explicação que eu já ouvi muito para justificar isso é o seguinte: as pessoas moravam com os pais, se casou ou já era casado, morava na edícula lá do fundo, sei lá o quê, e aí financiou a casa dele. Então, na verdade, é a mesma população ocupando mais habitações, né? A impressão também minha é essa. Viu? Sim, sim. E ao mesmo tempo, tem outra coisa que os especialistas do setor imobiliário falam, é que você eventualmente pode ter uma situação em que você pode até não comprar uma casa, pode não ter recurso para isso, pode se interessar por uma casa de férias ou de veraneio, mas você pode querer alugar uma por uns dias. Então você começa também a ter aquele desenvolvedor imobiliário que desenvolve uma habitação para locação temporária, para um momento. Entendi. Né? Então isso também é um espaço outro de mercado nas regiões mais turísticas ou de distância. Sim, tem muito. Que pode acontecer. Poxa, Felipe, muito obrigado pela sua gentileza nos atender, obrigado pelas informações. Isso aí certamente foi acompanhado desde um grande investidor, um pequeno, e mesmo a pessoa que tem lá esse desejo aí de financiar, ainda que seja uma casa modesta, enfim. Acho que interessou para todo mundo, né? Aqueles que já têm, desejam melhorar, outros que não têm ainda, ou para quem vai sob a forma de investimento no setor imobiliário. É uma bela de uma entrevista que pode ser, em parte, aí uma consultoria para quem não pode ter esse tipo de auxílio, né? Então foi por isso que a gente o trouxe e foi muito proveitoso. Eu quero agradecer a você pela gentileza, viu, Felipe? Um prazer, Aécio. Disponha da DECIP. Muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia, tchau.